Então, nosso assunto de média aritmética e média aritmética ponderada está na página 124 do nosso livro. É o assunto dessa nossa quinzena agora, nosso primeiro assunto da nossa quinzena. A média aritmética, vocês já estão até acostumada a calcular ela em questão de nota, quando vocês fazem na sala de aula, fazem um trabalho, dois trabalhos, uma avaliação, aí é tirado uma média da nota, né? Ou seja, é feita uma média referente à nota obtida em sala de aula, referente a um trabalho, uma avaliação, uma nota dada pelo caderno ou pela participação, né? Onde você soma e divide essas notas, que é o caso da média aritmética. Ela é a mais simples de ser feita, né? Como você pode seguir aí no exemplo que você tem aí no livro, se você abrir na página 124 para acompanhar, né, o nosso primeiro assunto da quinzena. Então aqui o que, que a gente faz? A gente, tipo ali, eu tenho três notas, né? Sobre salto sobre cavalo, ou seja, um esportista no salto sobre cavalo, ele obteve uma nota 5, né? Um atleta olímpico, né? Uma nota 5. Aliás, na competição de ginástica, né? Na trave, ele teve uma nota 8. Então a gente vai somar essas notas, como você pode acompanhar e ver que elas estão somadas, né? As três notas. Então ele tirou a nota 8. Na modalidade do solo, né? Ele tirou 5 também na nota. Então o que, que acontece? Aqui nós, como você pode acompanhar, aqui foram somadas três notas, né? Temos três notas somadas aqui. Então se eu somo três notas, eu vou somar, como são três notas, eu vou pegar e vou dividir por 3, né? Então, como eu estou somando três notas, 5 mais 8 mais 5, então essa soma eu divido por 3, que aí eu vou ter uma média do total de pontos desse atleta nessa competição de ginástica. Então, aqui somando, né? 8 mais 5, 13, 13 mais 5, 18. Então, ele teve aqui 18 pontos. A soma de todos os pontos que ele adquiriu foram 18. Então, como são três notas, como eu falei para vocês, essas três notas vão ser divididas por 3, né? Se você dividir 18 por 3, você vai encontrar 6. Então, a média, né, da pontuação desse atleta nas três modalidades ali que ele participou, tirando a média das três notas, a média dele foi 6. Então, a média aritmética, como eu falei, é a mais simples, onde o total de notas, de ponto, de valores que eu estiver somando, né, se foram 3, 4, 5, vai ser o valor que eu vou dividir aqui embaixo. Se eu tiver 5 notas, aqui eu vou dividir por 5. Se eu tiver duas notas, eu vou dividir por 2, né? Então, ela é simples, né? Bem mais simples. Ou seja, é só uma soma de valores e depois a divisão pela quantidade de valores que eu somei. No caso aqui, eu somei 3 valores, dividi por 3. Então, essa é a média aritmética, né? Agora, a média ponderada. A média aritmética ponderada, ela já funciona de forma diferente. Claro que a gente vai somar as notas, né, do participante. No caso aqui é o mesmo, são a mesma questão da ginástica, né, a mesma nota obtida pelo atleta na ginástica. Só que aqui nós vamos calcular agora dando um peso. Então, quando eu tenho a média aritmética ponderada, eu tenho um peso para cada nota que foi adquirida, né? No caso aqui da nota adquirida pelo atleta. Então, aquela nota 5 que ele adquiriu teve um peso 3. A nota 8 que ele adquiriu teve um peso 2. E a nota 5 teve um peso 5. Quando a gente fala de peso, aí a forma de calcular a média muda, né? Como ela vai, por isso que ela é chamada de média aritmética ponderada, porque a gente vai ter uma mudança aí na hora no cálculo dessa média. Como é que a gente vai fazer ela? A gente vai pegar, vai somar essas três notas da mesma forma como nós somamos as outras, ou seja, nós vamos somar aqui o 5, mais, mais o 8, mais o, o outro 5, né? Nós vamos fazer a soma. Claro que nós vamos somar ela. Só que para poder fazer essa soma,
a gente vai ter que fazer alguma coisa com esse peso aqui, ó, para cada nota, né? Esse peso ele vai ter que ser trabalhado. Então, como é que esse peso vai ser trabalhado? Então, vamos ver aí. Ó, então, para mim poder calcular a média ponderada, eu vou usar o peso, né? O peso atribuído. Então, o peso da primeira nota foi 3. Então, nós vamos multiplicar essa primeira nota pelo peso dela. Então, 3 vezes o 5. Aí, nós vamos somar, como eu falei, nós vamos somar todas as notas, né? Nós vamos somar com a segunda nota. A segunda nota foi 8 e ela teve o peso 2. Então, nós vamos multiplicar esse 8 por 2. Então, nós vamos fazer aqui 2 vezes o 8. Mais a nossa terceira nota, que foi o 5, que o peso dela também é 5. Então, nós vamos multiplicar essa nota 5 pelo peso. Então, nós temos 5 vezes aqui o 5, né? Sim. Então, para poder somar essas três notas adquiridas, como tem um peso, a gente tem que resolver essa multiplicação, certo? E aqui embaixo, lembra que como eu tinha três notas, no caso da média aritmética, que eu dividi por 3, né? Aqui, como a gente tem um peso atribuído, nós não vamos dividir por 3. Nós vamos dividir pela soma do peso. Ou seja, nós vamos somar esses três valores e vamos dividir aqui pelo total. Então, nós vamos somar, ó, embaixo o peso. 3 mais 2 mais o 5. Viu? Então, ali o que a gente fez com a média ponderada? A gente multiplicou cada nota com seu peso, 5 vezes 3, mais 8 vezes 2, mais 5 vezes o 5 aqui, né? E depois, em vez de dividir pelas três notas, a gente vai dividir pela soma, ou seja, pelo total aqui da soma dos pesos, né? O peso que foi atribuído a cada nota. Então, resolvendo, a gente vai ter aqui, ó, 3 vezes 5. Deixa eu apagar aqui embaixo para mim ganhar espaço, né? Estou apagando aqui embaixo, só para ganhar espaço para resolver. Então, vamos lá. Então, aí, 3 vezes 5, resolvendo aqui, né? 3 vezes 5, a gente tem 15. 3 vezes 5, 15. Então, aqui eu vou ter 15 pontos. É o primeiro resultado. Né? Que é o resultado do primeiro, 3 vezes 5, 15. Mais... Agora a gente vai fazer 2 vezes 8, né? Vai dar 16 pontos. Resolvendo a outra, mais, né? O 5 vezes o 5. Então, 5 vezes 5 vai dar 25 pontos aqui, né? Então, a gente vai ter 25 pontos. E embaixo, o total atribuído o peso atribuído a cada nota, né? A soma dele, você vai somar 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. Então, a gente vai dividir por 10. Então, somando 15 mais o 16, nós vamos ter 31. 31 mais 25, nós vamos ter 56. Então, 56 pontos. E esses 56 pontos vai ser dividido pela soma dos pesos que foram atribuídos ali, que deu 10. Então, nós vamos dividir por 10. Aí, aqui, como é um número decimal e nós estamos dividindo por 10, né? Lembra, eu não preciso nem arrumar aquela continha, ó. Aqui a vírgula, como eu vou fazer uma divisão, a vírgula só vai retornar uma casa, ó, né? Então, como tem um zero, a vírgula retorna uma casa. Então, a minha média fica 5,6, né? Então, lembra, para um zero, para cada zero que eu tenho aqui, né? Para cada zero que eu tiver no denominador, a vírgula volta uma casa aqui, ó. Então, a média é de 5,6, certo? Então, essa é a diferença da média aritmética para a média ponderada. Como é que a gente calcula a média aritmética? Na média aritmética, eu só vou somar essas três notas. Como são três notas, eu somo e depois divido ela por 3, como a gente fez lá em cima, né? No caso da média aritmética ponderada, eu tenho que fazer primeiro uma multiplicação
entre a nota e o peso atribuído à nota, eu tenho que primeiro multiplicar isso aqui, ó. Né? Então, eu sempre vou multiplicar. Então, multiplico 3 vezes 5, somo, mais a multiplicação do 2 vezes 8, aí somo de novo, mais a multiplicação do 5 vezes 5. E como eram 3 notas, em vez de dividir por 3, que era o caso da média aritmética, na média ponderada, a gente faz essa divisão pelo total, né, dos valores aqui do peso que foi atribuído. A gente faz uma soma desses pesos e vai usar esse total para fazer a divisão, certo? Então é assim que a gente faz a média ponderada. Aí vamos lá para a atividade. Na atividade, no caso da primeira questão, né, diz assim: considere os seguintes números. Aí tem lá, qual é a média aritmética desses números? Então aí você vai fazer uma soma deles, né? Lembrando que eu tenho que somar eles. O que você tem que lembrar aí na hora de fazer essa soma é que você vai colocar o menos 32, viu? Aí vai somar com menos 53, certo? Aí depois você resolve esse jogo de sinal aí do mais com menos. E vai somar de novo com menos 45, como tem um menos, você coloca lá também dentro do parênteses, menos 45. E vai somar com o 25, né, que já é normal, 25, então não precisa de parênteses, mais 25. E vai somar com mais 60, certo? Aí, como está pedindo na questão a média aritmética dos números, né? O que a gente faz? Você vai pegar esses números aqui que você vai resolver eles. Então, quantos números eu estou somando? 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, aqui embaixo, ó, você vai dividir por 5, viu? Só que lembra, na hora de resolver, você tem que fazer esse jogo de sinal, né? Na realidade, vai ficar da forma como está aqui, né? Menos 32, mais com menos, menos 53, mais com menos, menos 45, aí o mais 25 e o mais 60, né? Depois de fazer o jogo de sinal, praticamente fica da forma como está colocado aqui. A diferença é que aqui vai aparecer um sinal de mais e aqui também, viu? Aí lembra que aqui embaixo, né, você vai pegar e vai dividir por 5, viu? Aí lembra, aqui como esses sinais são iguais, ó, você tem que seguir a regrazinha lá, né? Sinais iguais. Repete o mesmo sinal e aí faz a soma desses números, certo? Então você vai somar aqui 85 mais 45 vai dar 125, 130. Então você vai ter menos 130, né? E aqui os outros dois aqui é a mesma coisa, ó. Como os dois são positivos, você vai repetir o sinal de mais e vai somar os dois. 25 mais 60 vai dar 85, né? E aqui embaixo você vai dividir pelo 5, certo? Aqui é só uma dica de como você vai fazer. Então aí agora você subtrai que você vai achar a resposta, né? Da questão. Basta subtrair os dois e dividir o resultado por 5 que você vai encontrar o resultado, viu? Aí nessas questões, algumas delas que todas elas estão pedindo, mas é só a média aritmética, né? A não ser algumas que falem do peso, alguma questão que falar sobre o peso, referente a uma nota, é que você vai aplicar a questão da média aritmética ponderada. Mas lembra, a média aritmética ponderada, você vai identificar ela que ela vai sempre ter um peso, ela vai trazer um peso para uma questão ou um peso para uma nota ganho, né? Aí lembra que no caso da média aritmética ponderada, você iria multiplicar o peso por cada nota, e aqui embaixo, em vez de dividir por 5, a gente dividiria era pelo total
né? Ou seja, pela soma dos pesos, né? A gente iria pegar esse total e iria fazer essa divisão aqui embaixo, certo? Então, espero que ajude na resolução da atividade.